Olá para você que assistiu esse vídeo, eu sou João Pedro Atem e eu ministro essas aulas de Biologia desse nosso projeto de EAD, Revoltados e Indignados, e hoje estou aqui para dar continuidade à nossa Semana Industrial. E caso você não saiba o que é isso, e chegou de paraquedas nesse vídeo, Semana Industrial é um projeto que nós estamos tendo no nosso EAD, onde nossas disciplinas irão focar na Revolução Industrial, focando principalmente na primeira Revolução Industrial, tanto quanto física, matemática, biologia e história. Irão focar todos nessa parte do contexto da Revolução Industrial. Bom, nossa semana industrial começou no dia 9 do 11 com a aula da Fernanda Costa. Ela ministra nossas aulas de história e ela deu um contexto geral da Revolução Industrial, tanto da primeira quanto da segunda e um pouco da terceira, falando como aconteceu, por que aconteceu, algumas inovações e invenções que tivemos nessa época, por exemplo, o avião na segunda Revolução Industrial, máquinas a vapor, máquinas de tear e mudanças sociais e econômicas que tivemos muito nessa época. E hoje eu irei focar na parte de biologia. Iremos falar sobre inovações e descobertas biológicas que aconteceram tanto na primeira quanto na segunda, entre essas duas também. E também eu irei falar também algumas que aconteceram um pouco antes de 1750, que foi o ano que iniciou a Revolução Industrial. Então não fiquem preocupados em questão disso, porque eu sei muito bem dos assuntos. Eu não estou dizendo que esse negócio aconteceu na Revolução Industrial. Não, aconteceu um pouco antes e eu vou especificar se aconteceu antes ou depois. Ok? Beleza. Bom, como eu disse, caso você tenha chegado de paraquedas nesse canal e no nosso EAD, Revoltados e Indignados é um curso de EAD que estamos fazendo online, claramente é um EAD, de várias matérias voltadas ao segundo ano do segundo ano médio. Bom, esse projeto nós estamos tendo em torno de 2 meses, a gente está tendo esse projeto. Nós temos um site, aqui embaixo você pode ver todas as nossas informações, conteúdos, PDFs que publicamos lá gratuitamente, de várias matérias. No canal você pode também ver que temos várias outras aulas de física, de história, português também, e biologia claramente. Vai aparecer aqui um izinho mostrando a playlist de biologia que nós temos aqui. E também nós temos o Instagram oficial, caso você tenha chegado por lá ou não. Nós temos um Instagram oficial aqui embaixo no link, onde publicamos nosso calendário semanal de todas as matérias e quando vai acontecer a aula e o assunto de cada matéria. Ok? Mas por enquanto, na data de gravação desse vídeo, nessa nosso projeto de Semana Industrial, iremos focar só aulas focadas na Revolução Industrial. Semana que vem iremos voltar ao nosso cronograma normal, que no caso eu estou ministrando Reino Animale. Vamos dar um contexto histórico, né, disso tudo que aconteceu na Revolução Industrial, caso você não tenha visto a aula de História. Vou dar um contexto bem básico aqui. A primeira Revolução Industrial aconteceu em 1750, na Inglaterra, onde houve esse nível de industrialização. Lembrando que a Inglaterra nessa época era a maior potência mundial. Ela tinha várias colônias, tanto no Canadá quanto na África, a Índia e até mesmo na Oceania. Era uma grande potência mundial. Nela, com a Revolução Industrial, teve a saída do sistema feudal e agrário, de oficinas e objetos feitos à mão em artesanato, para um sistema capitalista industrial, basicamente. Então, houve também um êxodo rural. Muitas pessoas que moravam no campo saíram de lá querendo uma vida melhor na cidade, que era prometido isso. Na cidade teriam uma vida melhor, trabalhos melhores e etc. Mas muitos foram enganados em questão disso. E ocorreu superlotação nas cidades, até mesmo aumentou a taxa de pobreza na cidade, Londres e etc. As primeiras indústrias que tivemos foi a indústria têxtil. As primeiras máquinas industriais foram máquinas de tear, no caso. Bom, as fábricas tinham um salário baixíssimo para a época, porque os trabalhadores trabalhavam em torno de 16 horas por dia, era subhumano e ganhavam migalhas em dinheiro. Então, muitas famílias que eram trabalhando nas indústrias, eles tiveram
pais tiveram que levar suas mulheres ou seus filhos para trabalhar para ajudar ele, e também ganhar um salário a mais nisso. Não tinha condições humanas básicas. Era muito risco para os operadores morrerem. E era muito comum isso, de operadores morrerem, a indústria assim, não tinha nenhuma condição, tipo assim, uma segurança para os trabalhadores. Então, além deles terem um baixo salário, basicamente serem escravos no número, na carga horária de trabalho, ainda podiam ter risco de morrer. É muito perigoso isso. Foi muito esquisito e muito desumano essa época da humanidade. Bom, as cidades não tinham sistema de esgoto, a maioria não tinha. Era céu aberto. Praticamente nessa época tem um negócio interessante, onde tinha um negócio de caça-ratos. O que era isso? Pessoas eram contratadas pelo governo, pela prefeitura, para caçar ratos na cidade, porque tinha grande ratos nos esgotos e nas cidades invadindo e transmitindo muitas doenças. Então, acontecia, tinha essas pessoas que eram contratadas para matar os ratos e por dia pegavam em torno de 20 a 30 ratos por dia. É muito insano isso. Hoje em dia é muito mais limpo. Né? Temos uma vigilância sanitária, etc. Mas naquela época era muito comum isso. Tinha um péssimo sistema sanitário. Basicamente era horrível o sistema sanitário na época da Primeira Revolução Industrial. Só a partir da Segunda e com o passar dos anos, a parte do sistema sanitário, de esgoto e saúde pública foi muito mais focada e muito mais higienizada. Bom, dando continuidade, a gente tem a teoria celular. Tem uma polêmica que dizem é que muitas pessoas pensam que o primeiro microscópio foi inventado por Anton von Leeuwenhoek, mas na verdade não. O que ele fez foi o aperfeiçoamento do microscópio em 1674, quase em torno de 100 anos antes da primeira revolução industrial. Como eu disse, isso é muito antes, entende? E bom, o microscópio foi inventado em 1560 por por dois fabricantes holandeses, um pai e um filho, que eles começaram a experimentar as lentes, colocando várias lentes juntas em um tubo. Com isso, conseguiu ampliar objetos, imagens. No princípio disso, quando inventaram esse negócio, era apenas um brinquedo de luxo para pessoal de alta classe na Europa. Era só um brinquedinho. Mas em 1600, nessa época, começou a virar moda isso daí. Não moda, podemos dizer, não moda, basicamente. Mas muitos cientistas almejavam ter um microscópio para pesquisar. E o Leeuwenhoek, ele pensou assim: eu não vou comprar um microscópio, eu vou fabricar o meu próprio. Entende? Porque na época, basicamente, o microscópio, naquela época, era tipo um iPhone, basicamente. Era tipo um iPhone. Todo mundo almejava e desejava aquilo. E acabava que aquele negócio ficava caríssimo. Então o que o Leeuwenhoek fez? Eu vou fazer o meu próprio. Ok, o cara que isso. O cara é prático, né? Então o cara criou um próprio e aperfeiçoou ele. Colocou uma lente melhor ainda para observar. Que ampliava mais a imagem. Que aperfeiçoou, que era basicamente uma placa de metal com um vidrozinho pequenininho. Era bem, tipo assim, comparado com o da época, era bem vagabundo o negócio. Era bem vagabundo, então, tipo assim, é muito vagabundo, entende? O cara só pegou uma placa de metal e botou uma lentezinha bem pequenininha no negócio. Era bem escrotinho o negócio. Então, com isso, em 1674, ele inventou esse microscópio dele, aperfeiçoou, que ampliar ainda mais a imagem do que o que já tinha na época, foi inventado pelos fabricantes holandeses. O que ele fez? Ele começou a observar tudo, entre rios, lagos, terras, qualquer coisa, assim, até mesmo a sua própria boca. Sim, ele tem uma coisa interessante que o Leeuwenhoek, ele, ele descobriu. É muito interessante isso daqui. É, ele descobriu as bactérias só observando sua cárie dentária. Porque, como vocês sabem, naquela época, as pessoas não tinham higiene dental, né? Então, basicamente, era tudo porco os dentes. Era muito raro você encontrar uma pessoa de 30 anos nessa idade tendo dentes brancos. Geralmente eram dentaduras, né? Então,
era muito porco e sujo aqueles dentes. Não tinha nenhum tipo de limpeza em questão disso. Então, o que acontecia? Ele observou aquilo e descobriu microscópios. E chamou isso de animalículos. Animalículos, esse é o nome. Bora ver aqui. Deixa eu pegar minha colinha. Animalículos, exatamente, animalículos. Eram pequenos animais e descobriu bactéria por meio disso. Esses seres microscópicos. E nisso iniciou a microbiologia, que é estudar esses seres microscópicos, é bactérias, flagelos, etc. Ele também descobriu o espermatozoide. Não me pergunte como ele descobriu isso. Fica na sua mente como que ele descobriu o espermatozoide, mas ok. Bom. Então, ele chamou de animalículos e mandou tipo, uma carta para Robert Hooke, que é outro cientista e biólogo que temos, onde o Hooke ele observou a carta e tinha um próprio microscópio, que era esse daqui, que era um microscópio composto, é também outra inovação que tivemos, um microscópio composto com duas lentes, que dá uma ampliação ainda mais e bem melhor, e também era mais decente, olha que mais bonito, né, do que o do Little Hooke, do só uma placa de metal, um negócio todo feio. E ele observou cortiça de plantas mortas, uma cortiça de plantas mortas, um pedacinho de folhas de plantas mortas. Ele observou que tinha meio que células, segmentos, espaços entre vários compartimentos, basicamente, compartimentos. Nisso, ele chamou esse negócio de célula, e com isso veio as células. Então, basicamente, o Robert Hooke nomeou o termo célula. Com isso, a gente inicia a teoria celular. Mas a gente só inicia a teoria celular com dois cientistas alemães, Theodor Schwann e Matthias Slendorf, que neles eles propuseram que todos os seres vivos são formados por células. Isso é muito interessante. Afinal, por células também eles afirmaram que a célula se origina de uma célula pré-existente, mas isso foi muito polêmica na época, porque nessa época tinha-se a teoria da abiogênese. Então, era basicamente, com a teoria da abiogênese, eles acreditavam que o que era essas células eram surgidas espontaneamente. Não era surgida de outras células por meio de divisão, mas depois disso foi descoberto que era por divisão assexuadamente. Bom, depois disso, a descoberta que eles tiveram foi: toda célula tem um limite bem definido, responsável pela contenção de tudo que está em seu interior. Descobriu a membrana celular e também a membrana plasmática. Inúmeras estruturas como núcleo e várias organelas. Também descobriram o citoplasma, todo o citoplasma, e basicamente a estrutura do núcleo mais à frente. E foi nisso que também se notou um grande estudo da citologia, o estudo da célula. Então, basicamente, a teoria celular gerou uma nova área da ciência que era a citologia, o estudo das células. Isso é muito interessante. E bom, continuando o nosso assunto, temos as primeiras ideias sobre o aparecimento de seres vivos, que é basicamente a ideia da biogênese e abiogênese. Bom, a biogênese afirmava que o quê? Todo ser vivo provém por meio de reprodução de outro semelhante. Acredito que todos aqui têm essa ideia em mente, né? Da biogênese. Mas também nós tínhamos nessa época a biogênese, que a produção de seres vivos poderia ocorrer em base em substâncias ou em materiais não vivos. Basicamente, geração espontânea. Bom, na Grécia Antiga nós tivemos Aristóteles. Todo mundo conhece Aristóteles. Aristóteles ele proporcionou grandes ideias na ciência e tudo mais. Por exemplo, a teoria do átomo surgiu desde a Grécia Antiga e Aristóteles afirmava que todos nós, os átomos, eram formados por elementos da natureza. Né? E essa ideia progrediu quase 2000 anos em si. Mais de 2000 anos. Só com a teoria da massa de bilhar, né? Massa de bilhar, que isso foi quebrado e teve as teorias atômicas. Isso daí é assunto mais de química, mas só dando uma ideia. E Aristóteles também afirmava o negócio da biogênese, que afirmava que todos os seres vivos surgiriam de geração espontânea. Para você ter ideia, tiveram cientistas como Jean-Baptiste von Helmont, que foi um médico estudioso da natureza, que teve grande influência sobre as ciências naturais.
que ele é basicamente uma receita para produzir camundongos. Olha que maluco. Bom, von Helmont apresentou uma espécie de receita para a produção de abiogenética de camundongos, frequentemente é citada como caso exemplar da crença da geração espontânea do século XVII. Tal receita consistia em misturar camisas sujas e grão de trigo. Durante mais ou menos 20 dias, a camisa eliminará uma espécie de fermento alterado pelo odor dos grãos de trigo. Nessas condições, o fermento transformará o trigo em camundongos. Olha que maluco! Basicamente, é afirmar que é só botar isso daqui, é se juntar, o fermento vai surgir um camundongo. Isso é totalmente nada a ver, né? Porque, basicamente, essa ideia pode ser quebrada que o quê? O trigo vai atrair camundongo, vai atrair roedores. Por isso que vai aparecer camundongo. Por isso que espera tanto tempo, que é 20 dias, passe a aparecer camundongo. Mas nessa época não se sabia disso. Então, era bem comum a gente ter isso, né? Como a gente tem isso. Bom, nós tivemos um cientista que foi o Francisco Hatch, que deu um experimento, onde ele pegou três potes, colocou carne. Um dos potes era tampado, o outro pote era destampado e outro pote tinha meio que uma malha, malha com vários buraquinhos, coberto por isso. O que aconteceu? Esperou vários dias e o pote tampado não aconteceu nada, tipo, não aconteceu, não se decompôs. O pote aberto, ele se decompôs, apresentou larvas e tudo mais, insetos em volta. O pote com malha, ele também não se decompôs, porque os animais não chegaram perto dele. Os mosquitos, as moscas, os insetos, eles não foram até a carne em si, não foram até a carne para gerar as larvas. Com isso, já se quebraria a teoria da biogênese. Bom, então, o que aconteceu? Basicamente, nessa época também foi descoberto as células, os micro-organismos, como eu falei. Nessa época também foi descoberta as células. Então, a teoria do Red também foi meio que deixada de lado e não foi muito bem aceita. O que aconteceu? Tivemos o Pasteur. Louis Pasteur, famoso Pasteur, acho que todo mundo conhece, foi em 1860. O que ele fez? Esse médico fez um experimento, que acho que eu tenho até a imagem aqui na frente, para ver. Tem aqui. Onde ele pegou 2 frascos de vidro e colocou um gargalo, o famoso pescoço de cisne, que é essa estrutura aqui. O que ele fez? Ele ferveu esses dois, e ele ferveu, né? Aí dos potes de vidro, dos frascos, na verdade, de vidro, ele deixou o gargalo e no outro ele quebrou. No líquido, o líquido do gargalo, que usou um estudo de carne, né, um caldo de carne, o líquido estava com o gargalo e não tinha nenhum micro-organismo, não estava nem se decompondo. O que estava com o gargalo quebrado já tinha micro-organismo microbiano, crescimento microbiano lá dentro. O que isso aconteceu? Qual é a explicação? Por quê? Fervendo a carne, basicamente vai matar o micro-organismo. E não vai ter micro-organismo dentro do gargalo, né? E depois de ferver, o micro-organismo não consegue entrar diretamente no caldo de carne, ele vai ficar preso aqui no gargalo, vai ficar bem no meio aqui no gargalo, basicamente. Já no quebrado, já tem-se um espaço em si para os micro-organismos entrarem. Então, o que aconteceu? A explicação da carne lá do Red era que o quê? O que é que a carne que estava se decompondo, aberta, já tinha micro-organismos lá, já tinha micro-organismos dentro dela. Entendeu? E a carne que não se decompôs, mesmo com a estrutura de malha, não tinha micro-organismos na carne. Então, por isso que a ideia dele foi fracassada. Porque, basicamente, estava meio que fraudando o experimento. Eles afirmavam isso. No Pasteur, o que ele fez? Ele ferveu. Fervendo, os micro-organismos são mortos. Com isso, não se tem mais essa desculpa de que, esse daqui que não teve nada, os micro-organismos já não estavam dentro, estava esterilizado. E o que estava quebrado já tinha micro-organismos aqui dentro, então por isso que ele teve microbiano. Mas nisso daí foi totalmente quebrado e a teoria da biogênese foi extremamente quebrada. E com isso, do Pasteur, houve-se o termo pasteurização, que é o que? Você pasteurizar, você basicamente estetizar, não estetizar, né? Esterilizar, desculpa, esterilizar alimentos e etc, como leite.
e mais. E também com a ajuda dele teve uma segunda revolução nas vacinas. Isso é muito interessante. Bom, dando continuidade em nosso conteúdo, iremos falar sobre sistema circulatório. Sistema circulatório que foi descoberto por William Harvey. William Harvey, que era um médico britânico, descobriu o sistema circulatório. Basicamente, o que aconteceu? Nessa época, bem antigamente, a gente tinha essa ideia do sangue. A ideia do sangue ser um elixir da vida, o elixir que dá vida às pessoas, aos humanos. Desde a Grécia Antiga a gente tinha essa ideia. Na Grécia tinha um negócio interessante que também acontecia, que nas arenas onde tinha gladiadores mortos, os perdidos, os nobres, eles pegavam 4 gladiadores e bebiam o sangue dele, dizendo que o sangue, o elixir da vida, irá dar mais prosperidade e vida àqueles nobres. E cura de diversas males e doenças. Essa é a ideia dele. Bom, no século XVII, quando foi descoberto o sistema circulatório e tudo mais, teve a transfusão de sangue. Né? Transfusão de sangue. Que também era bem maluca, porque eles não sabiam o negócio se o sangue era diferente para humano e para animal. Eles não sabiam disso. Então, para eles é a mesma coisa. Então, aconteceu os heterólogas, que eram transfusão de sangue entre animais e humanos. Isso acabou que o quê? Matando vários humanos, né? E acaba sendo proibido fazer transfusão de sangue de animais e humanos. Quando, tipo assim, fez esse experimento e algum dia, algumas semanas, o homem que fez esse experimento, voluntário, morreu. Então foi proibido fazer essa transfusão de sangue. William Harvey ele descobriu as veias e as artérias, onde as veias, o sangue é saído do coração, bombeado pelo coração, o sangue sai dele e sai e das artérias chega o coração no ciclo, no final do ciclo, chega no coração e o ciclo reinicia, basicamente. Então tem todo esse ciclo. Isso gerou uma grande polêmica na época, uma grande polêmica aqui, porque nessa época também, antes disso, tinha a descoberta de ciência pulmonar, respiratório no caso, e não se condizia com isso, né? Não se condizia os dois, porque a ideia deles é que o quê? O sangue não ia fazer isso, não ia ajudar na parte de nutrientes, coisa assim. Quem ia fazer isso mesmo era o ar que respiramos, que ia dar outros nutrientes para nós, basicamente. E não se condizia, não era ligado os dois sistemas. Mas depois, anos mais tarde, se ligaram o sistema circulatório com o respiratório e tudo fazia mais sentido nisso daí, né? Fazia mais sentido. Bom, dando continuidade aqui no conteúdo, também uma coisa interessante aqui. Esqueci de falar. Tivemos uma Malpighier e Hooke. Por meio do microscópio deles, observando o sangue, visavam o estudo da rede de vasos capilares por meio disso. Então, basicamente, conseguiu descobrir os vasos capilares por meio disso. Por meio do sangue, né? E também o William Harvey também criou o famoso princípio de todos os seres vivos provêm de um ovo. Apesar de ele defendia, no caso, a biogênese, ele aceitava que a teoria da geração espontânea para os animais se considerava inferiores. Olha que interessante. Harvey acreditava que os embriões se formam de ovos, tendo como origem uma matéria indiferenciada e homogênea. Dela se formam órgãos sucessivamente, parte a parte. Essa teoria sobre o desenvolvimento foi chamada de epigênese. Posteriormente, uma explicação oposta para o fenômeno via em torno, chamada teoria da pré-formação, que era na casa da embriogênese, que houve mais à frente a teoria da biogênese, né? Que basicamente foi uma explicação para ter cruzamentos de tipo de plantas híbridas diferentes, porque o monge grego Mendel, em 1888, ele queria o quê? E queria fazer o quê? Desenvolver plantas híbridas que conservassem tais características diferentes das espécies, né? Duas espécies diferentes, uma planta híbrida que conservava tudo, né? Com isso, deu a ideia de genética e embriologia, né? O estudo da genética e embriologia por meio de plantas. Muito mais à frente, nós tivemos, por exemplo, nós tivemos uma grande até politização dessa parte da genética. Na época da Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo, acreditava-se que a genética, tipo assim,
dependendo da combinação genética, ia se criar a raça suprema, a raça superior. Muito doente isso. E na parte do comunismo lá, tinha-se um cientista que afirmava que genética não existe. O que vai existir é as influências externas que vão dar no ser, basicamente. Basicamente, porque ele queria estudar uma forma de melhorar o trigo para a temperatura mais frias, né? Então, essa ideia dele, que ele não acreditava na genética. Então, era muito extremo isso daí. E muito interessante esses assuntos. Interessante isso. Bom, eu falei demais essa parte aqui, mas era basicamente isso. Então, o William Harvey ajudou nessa parte de genética e de pré-formação de embriologia. E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Iremos falar aqui de taxonomia. Eu falei taxonomia na primeira aula que nós tivemos, mas taxonomia basicamente é a nomenclatura e a classificação dos seres vivos. Taxonomia. E nós tivemos um grande estudioso de botânica, que foi Carlos Linneu, que foi um médico suíço, no caso, e zoólogo. Onde ele criou a nomenclatura binominal, que usamos, aquela parte, nomes em latim e itálico, né? E sendo assim, se considera o pai da taxonomia. Bom, ele classificou em quê? Temos o reino, como o reino animal, reino vegetal, reino protista e etc. Temos os filos, temos as classes, ordem, família, gênero e espécie. Basicamente, há todas essas subdivisões que nós temos em tudo. Em filos, por exemplo, nós temos os quinidários, os platelmintos, nematelmintos e etc. Bom, é bem interessante isso daí, Carlinhos, mas eu já falei tanto isso daqui que eu deixei bem suave isso, porque não importa muito para a gente isso daqui. Bom, vamos dar continuidade em nosso conteúdo. Vamos dar mais continuidade aqui. E vamos agora para a criação da vacina, um assunto bem interessante. Edward Jenner, que foi um grande cientista visionário, que nasceu na Inglaterra em 1759 e dedicou 20 anos de sua vida para a invenção da cura da varíola. Caso você sabe varíola, temos uma foto aqui. Às vezes essa doença causa bolhas na pele, totalmente, isso dá muita agonia, que eu tenho tripofobia, né? Mas ok. Causa manchas vermelhas, irritação, dor no músculo, febre, calafrios e essas bolhas. Quando você estoura essas bolhas, o negócio se espalha ainda mais rápido. E é uma doença que pode até causar a morte. É uma doença muito fácil de ser contaminada. Né? É por meio de uma bactéria também essa doença. Em 1798 foi descoberta a cura da varíola por meio de linfas de animais, geralmente de vacas. Porque descobriu que o quê? Descobriu o quê? As vacas e animais não pegavam varíola, não se pegava varíola, por conta da linfa dela, basicamente. Então ele sugou essa linfa e gerou uma vacina, basicamente. Por quê? O que é vacina? O que é vacina e o que é soro, que nós temos também. Vacina é para você se proteger de uma doença como, por exemplo, catapora. Você pega uma vez na vida. O que acontece? Você pega a catapora, você pega aquele vírus da catapora e o seu sistema imunológico, anticorpos e a célula de memória a célula de memória vai ver aquela doença, vai pegar aquela doença e vai saber os sintomas e tudo mais, mas ele vai descobrir uma forma de combater aquilo. Combater vai criar anticorpos específicos para aquela doença, que a célula da memória vai identificar cada doença, coisa assim, e os anticorpos vão combater esse vírus. Basicamente é isso. Então, por isso que você pega a catapora uma vez na vida, por conta da célula da memória. A vacina, ela basicamente faz isso. Como? Pegando esse vírus morto, um vírus morto inativo, colocando no teu sangue, sistema sanguíneo. Você não vai pegar os sintomas da doença, basicamente. Você só vai, a célula da memória vão ver aquela doença, vão interpretar e vão criar anticorpos específicos para poder matar aquele vírus. Então a vacina funciona assim. O soro funciona de uma forma diferente, porque já tem uns anticorpos específicos para cada doença. Então, basicamente, é tipo uma coisa imediata, como se você picar com uma cobra,
ciência precisa de um soro para curar isso daí, porque a vacina é de longo prazo. O soro é momento imediato, quando você está em desespero, podemos dizer assim. Então, essa é a diferença. E uma coisa muito importante que eu queria ligar aqui, na coisa da vacina, nós temos a revolta da vacina. Eu sei que esse assunto não tem muito a ver com biologia, né? É mais é mais assunto de história, né, que eu peguei aqui. Mas eu quis colocar esse assunto porque eu acho ele extremamente importante por dias atuais, que vocês vão saber o quê. A revolta da vacina foi uma revolta que aconteceu no Rio de Janeiro, na capital do Brasil, em 1904. Na época, o presidente do Brasil era Rodrigo Alves. Rodrigo Alves, ele promoveu o quê? Uma bordelização no Rio. Por quê? O Rio de Janeiro, bem no começo, antes do Império, na época da colonização, era totalmente... tem uma questão urbana dele era totalmente precária. Quando chegou a época do Império, até se modernizou um pouco, assim, na época do Imperial, construiu mais casas, avenidas, coisas assim. Modernizou muito, mas em 1904 já estava muito ultrapassado aquilo. Não tinha nem sistema de esgoto, o negócio era céu aberto. Uma coisa muito interessante é que o quê? Os casarões antigamente tinha-se jardim na casa, não era mais para decoração, e sim porque eles jogavam os seus dejetos no jardim e o jardim servia para amenizar o cheiro, entendeu? Então, praticamente o palácio de Versalhes é totalmente uma sujeira enorme, entendeu? Você tem dejeto de reis e rainhas e nobres lá. Muito nojento isso. E no Rio, se jogava muito no mar, no próprio mar. No mar, nas ruas. Isso gerava muita doença e a questão, muitas doenças naquela época. Naquela época tinha uma grande epidemia, não pandemia, pandemia mundial, epidemia é mais regional, de varíola, febre amarela e até peste bubônica, entende? E também na cidade, era a famosa cidade cheia de mosquitos, era mosquito para tudo que é lado, porque o mosquito transmitia a varíola, e a febre, tinha mosquito que a varíola e a febre amarela, que doido, né? Então tinha cheio de mosquitos na cidade, era horrível. Nessa época, na época imperial, a Europa meio que fez uma propaganda em questão para meio que dar alfinetada no Brasil, que vá direto para a Argentina, para a América do Sul, não passe pelo Rio de Janeiro, porque basicamente você passar por lá você pegar doença, era isso. Eles tinham meio que era meio nomeado no âmbito internacional como Cidade da Morte, por conta disso, era muito ruim, isso daí era uma questão sanitária horrível, né? Então horrível naquela época. Bom, então Rodrigo Alves veio com a promessa de promover e modernizar o Rio com obras urbanas. Ele nomeou Pereira Passos, que foi, que foi prefeito da cidade, e construiu várias avenidas, aberturas de ruas, construiu novas avenidas, criou essas ruas também esgotos para finalidade de saneamento. Mas isso provocou, demoliu casas, isso causou uma formação de favelas, porque as pessoas começaram a ficar sem casa e aumentou ainda mais a questão das favelas no Rio de Janeiro. Nessa época tinha muito, né? Então, por conta dessa modernização, gerou muita pobreza também e moradores de rua na cidade. Construiu, por exemplo, a Avenida Central e a Avenida Beira-Mar, que ainda existe até hoje. Bom, com isso, as construções já tinha um negócio da questão popular, que não estava gostando muito disso, né? Por conta de muitas pessoas perderem suas casas, destruírem as casas, etc. Então, muitas pessoas já estavam, assim, meio que odiando aquele negócio, né? Ok. Também o Rodrigo Alves, ele nomeou Oswaldo Cruz, um médico incrível que tinha nessa época no Brasil, que ele foi para a França e aprendeu muito com Louis Pasteur, todos esses sanitaristas, todos esses bacteriologistas que tinha nessa época, grandes cientistas e grandes médicos que tinha. Ela aprendeu muito com isso. Ele, o Rodrigo Alves, nomeou diretor de serviço de saúde pública e prometeu até o próprio presidente, ao Rio de Janeiro inteiro, que se não radicasse a varíola em menos de um ano, podia fuzilar ele. E aconteceu? Ele não foi fuzilado, porque ele radicou a varíola permanente durante o Rio de Janeiro. Fez muita coisa importante. Ele combateu a febre amarela e toda a varíola, construiu brigadas e guardas sanitárias para exterminar o mosquito, salvar doentes, jogando água nos mosquitos, matando tudo isso daí, basicamente.
meio que... E também trouxe a vacinação. Nessa época também tinha essa lei que é a lei da vacina obrigatória, que foi colocada. E o que que ele fez? Ele pegou essa lei e colocou obrigatoriamente para você ser vacinado, né? Vacinado. E o que aconteceu? O que aconteceu? Vacinado. Então as pessoas, para elas poderem, olha que interessante. Vou passar aqui o slide. Para elas poderem ser vacinadas, ou podem fazer várias coisas, como se matricular em escolas, obtenção de empregos, viagens, casamentos, só podiam se tomar essa vacina para impedir o contágio da doença, da varíola, né? Ok, isso daí é muito insano, muito, né? Ok, né? Isso causou uma grande revolta popular. Ninguém queria isso. Então a gente negócio na época que o quê? Meio que isso era totalmente antiético e imoral, porque na época mulheres não podiam nem mostrar as pernas ou os ombros. Então, basicamente você tinha que levantar, a mulher tinha que levantar meio que a roupa, assim, por parte do ombro, do braço, né? Pra poder ser vacinada, assim, entendeu? Então, era uma coisa também que gerou muita polêmica com a questão disso, só por causa de levantar isso daí, que na época era muito imoral, né? Hoje em dia, mulheres andam de roupa que quiser, né? Que bom, graças a Deus. Não tinha essa obrigatoriedade hoje. Isso gerou também muitas fake news, pessoas contra a vacina, pessoas, pessoas desacreditando a vacina, desacreditando a ciência, dizendo que isso era tirania, que esse negócio faria nenhum sentido, como é que um mosquito vai transmitir essa doença, isso não faz nenhum sentido, isso não existe, coisas assim. Criou violência, isso é tirania, isso é autoritarismo, isso que contra os meus direitos individuais. Cara, isso acontece até hoje, que nós temos a questão da pandemia do Covid, muita gente é contra a vacina. Tanto em questão de não acreditar na vacina, quanto esse negócio argumento de contra meus direitos individuais. Claramente, todo mundo tem um direito individual. Mas, a partir do momento que você tem sua liberdade e acaba com a liberdade de uma pessoa, a tua também acaba. Então, você tem seu direito individual. Mas é muito egoísmo você ter esse direito individual, mas você também ter essa chance de contaminar outra pessoa com a doença. Entendeu? Então, a vacinação obrigatória era tanto para evitar o contágio da doença, evitar o contágio da doença, a mais, salvar as pessoas em si e também proteger todo mundo, entende? Porque a vacinação, por exemplo, da Covid não vai, ai meu Deus, contra meus direitos. Não, vai te salvar e ainda vai salvar teus familiares, as pessoas que estão em volta, entendeu? Tipo assim, é muito egoísmo você ter, tipo assim, contra meu direito, eu não vou tomar vacina. Você tá doente, você pode contaminar outras pessoas, entendeu? É muito idiotice isso, basicamente. Entende? Isso não é ser liberal, você apoiar isso daí, isso que é contra a vacina. Isso é ser reacionário, basicamente. Isso é ser um ultrapassado com isso, né? Então, muitas pessoas ficaram contando contra a vacina por conta dessas fake news, né, que a vacina fazia mal, coisa assim, não salvava nada, e também por conta da urbanização da cidade, a pobreza, essas coisas assim. Então se gerou grande revolta popular. Pessoas foram nas ruas, atirar em polícias. Quando não tinha armas, atiraram paus e pedras. Literalmente, tirar qualquer coisa na polícia, entendeu? Por conta dessa revolta. Essa revolta aconteceu entre 10 e 16 de novembro de 1904. No último dia, o governo decretou estado de sítio e suspendeu a vacinação obrigatória. E também muitas coisas aconteceram, como ataques de navios em várias praças, né, no Rio de Janeiro, que tinha muita gente se revoltando. Matou mais de 900 pessoas. Muitas pessoas foram exiladas e foram presas e muitas foram exiladas para o Acre. Olha que doideira. Foi exilado para o Acre, entende? E eles iam pegar no Acre para pegar mais doenças, porque lá tinha malária, tinha questão de malária, varíola também, e muitas doenças também lá. Então era muito maluco isso daí. Então, gerou toda essa comoção popular, gerou estado de sítio. E também muitos militares aproveitaram isso para tentar dar um golpe no governo. Então por isso que decretou estado de sítio. Isso foi uma revolta muito perigosa, entende? E, cara, o que eu vejo hoje em dia de pessoas ser contra a vacina, eu vejo assim, poxa, a gente voltou à época da revolta da vacina, a gente voltou 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, cara. É muito doente isso daí. É muito idiotice. Ser contra uma vacina, ser contra a ciência, basicamente. É você ser reacionário, como eu disse. Bom, eu trouxe esse assunto de revolta da vacina por conta disso, para levantar esse questionamento. Mas, claro, é minha opinião, questão disso. Mas você pode acreditar em qualquer coisa também, né? Cada um tem sua opinião. Bom,
É isso. Muito obrigado por sua atenção nessa aula. Todas as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por você ver essa aula desse nosso projeto. Apoie nosso projeto, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, siga nosso Instagram, salva o nosso site em seu navegador. Lá vai estar disponibilizado todos os nossos slides, nossos conteúdos e etc. E é isso. Muito obrigado por sua atenção e até mais.